Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês, o que Deus compartilhou comigo esses dias. Desde quarta-feira, Deus veio compartilhando algo comigo. Sabe, a gente, como humanos, tem a tendência de menosprezar coisas pequenas, né? Pequenos começos, pequenas coisas. A gente quer sempre, almeja e quer sempre as coisas grandes. A gente não pensa que pra gente fazer algo, pra gente, né, chegar a determinado lugar, a gente já começa pelo aquilo, pelo grande, sabe? Na quarta-feira, Deus veio ministrando pra mim sobre a questão de uma disciplina espiritual, o jejum. Ele falou pra mim não desprezar os pequenos jejuns, sabe? Por quê? Porque ele falou isso pra mim. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, esse jejum que eu tô fazendo aqui é tão pequeno. Parece que a gente pensa que Deus só valoriza os grandes jejuns e não os pequenos. Só que Deus foi ministrando durante o dia, sabe, que foi falando pra mim como que eu conseguiria vencer algo, sabe, criar resistência em algo se eu não começasse do pequeno. Ele fala assim que o jejum pequeno, eu estou fazendo um jejum pequeno, sabe, isso ele estava recebendo e fazeria com que eu criasse resistência. A partir de quando eu estivesse negando algo pequeno, eu estava, sabe, adquirindo domínio próprio. E por eu estar abrindo mão de algo pequeno, por mais que naquele momento fosse pequeno, lá na frente eu conseguiria, sabe, dizer não para algo grande. Sabe, porque eu estava, através de uma disciplina espiritual, porque o principal enfoque do jejum é a gente buscar a Deus, né, se aproximar mais dele. Sabe, a gente às vezes abre mão de algo tão pequeno, não, pra nós é pequeno. Sabe, só que através daquele pequeno ato de alimentação, ou seja, doce, balinha, sabe, massas, a gente tá abrindo mão. Só que aquilo tá produzindo em nós, sabe, o domínio próprio. A gente tá abrindo mão da nossa carnalidade, sabe, a nossa carne enfraquecendo e o nosso espírito, sabe, ficando mais sensível para ouvir Deus. Sabe, ele falou assim, que como eu conseguiria vencer algo grande se eu não vencesse algo pequeno, sabe? Então, através de pequenos jejuns, a gente vai conseguir fazer jejuns maiores. E, através desses pequenos jejuns, eu vou conseguir adquirir o domínio próprio, sabe? A capacidade de me dominar. Quando eu digo não para um alimento, assim, que eu amo, por mais que pequeno, só que lá na frente, por exemplo, eu vou ter a capacidade de me dominar para que eu venha conseguir, sabe, dizer não para algo maior. Tipo, por exemplo, a palavra de Deus vai falar pra gente, em Marcos no capítulo 9, que se nosso olho, mão, sabe, fazer com que a gente se escandalize, ou seja, a gente peque, a gente deve arrancar. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, a palavra de Deus deixa bem claro pra gente. Na vossa luta contra o pecado, ainda não resistis ao ponto de derramar o próprio sangue. Então a nossa luta contra o pecado, sabe, é tão radical que é necessário tirar coisas que nos levaria a pecar. E para que a gente vença grandes pecados grandes, é necessário vencer os pequenos. Começa dos pequenos. E para a gente conseguir vencer grandes coisas, é necessário a gente, no mundo espiritual, é necessário fazer jejuns, né, para que a gente se mortifica a nossa carne, para que, né, o espírito se vivifica em Deus, porque ele não se deixa escarnecer, porque tudo que nós plantar, isso também colheremos. Ele fala assim, se plantarmos na carne, da carne colheremos corrupção, e se plantarmos no espírito, vamos colher o quê? A vida eterna. Então, lá em Colossenses, no capítulo 3, fala assim, se vós ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não das de baixo. Sabe, fazer e mortificar os vossos membros terrenos, a prostituição, a lascívia, os maus desejos, sabe? Então, tudo isso. Aí falou assim, pra gente, né, se revestir do novo de Deus, sabe, para que a gente vença a gente mesmo, tenha essa capacidade de domínio próprio através de jejum. E às vezes a gente menospreza os pequenos jejuns, mas através desses pequenos jejuns, quando a gente está dizendo não para algo pequeno, aquilo vai se tornar grande em Deus. E hoje, Deus veio ministrando isso. De novo, não despreze algo pequeno, porque em Deus aquilo pode se tornar grande. Então a gente sempre
tem essa tendência mesmo. Por sermos humanos, a gente é humano, a gente é falho e sempre almeja as coisas grandes. Só que Deus é ministrando, não despreze as coisas pequenas, porque em Deus elas podem se tornar grandes, sabe? Você, né, que almeja chegar a grandes coisas, a construir grandes coisas, sabe? Para uma construção ser grande, é necessário, né, que ela tenha uma boa base, é necessário que ela comece pequena. Então, grandes coisas começam pequeno. Então, começa do pouco, começa pequeno, que aquilo vai se tornar grande, sabe? Então, hoje você pode estar, por exemplo, jejuando. Vou só terminar a questão do jejum. Eu tô jejuando hoje, cara, só balinha. Beleza. Eu tô jejuando hoje, cara, só, sabe, bolachas de mercado, produtos industrializados. Eu tô, cara, meu jejum hoje, cara, tô pequeno, sabe? Até 9 horas da manhã, até 10 horas só, beleza. É algo pequeno. Só que isso pode se tornar grande em Deus. Você tá adquirindo domínio próprio, você está se aproximando de Deus, dizendo não pra você e se aproximando de Deus. E ele nos garante que se a gente se aproximar dele, ele vai se aproximar da gente, sabe? Então, se você está adquirindo domínio próprio, você está obtendo a capacidade de se dominar no simples fato de abrir mão de uma balinha, lá na frente você vai conseguir vencer coisas grandes. Então, não menospreze, sabe, os pequenos começos, os pequenos jejuns, sabe? E aqui em Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, fala pra gente: porque o dia das pequeninas coisas é desprezado. Eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel, porque os olhos do Senhor são 7 e percorrem voltas de toda a terra. Sabe? Qual é o contexto desse versículo? Sabe, o povo de Israel voltaram do exílio, sabe? E Deus deu uma incumbência, coloca incumbência na mão de Zorobabel, sabe? Para que ele, né, reedificasse a casa do Senhor. Só que aquela construção estava parecendo menor do que o templo antigo. E eles estavam menosprezando aquele começo. Só que Deus fala para eles: por que desprezam os dias das pequeninas coisas? Sabe, um enfoque que Deus fala que agora da segunda casa seria maior do que a primeira. Por mais que ela fosse uma construção menor, agora dela seria maior, sabe? Então Deus veio repreendendo aquele povo. Por que despreza as pequenas coisas? Só que através daquela pequena casa, a glória de Deus se manifestaria de forma mais elevada, sabe? Então a gente, em todas as áreas da nossa vida, sabe, a gente não deve desprezar as pequenas coisas, os pequenos começos, as pequenas atitudes, pequenos gestos, sabe? Porque é através disso que vai se tornar grandes. Sabe, não despreze algo pequeno. Não menospreze, por quê? Que nem Deus falou. Porque algo pequeno em Deus pode se tornar grande. Porque ele fala assim: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, se for para ele, isso vai se tornar grande. Sabe? 5 pães e 2 peixinhos em Jesus, quando entregue para Jesus, se transforma, é capaz de alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe, em Deus, algo pequeno pode se tornar grande. Então, não me despreze os pequenos começos, não me despreze algo pequeno, porque isso pode se tornar grande em Deus. Glória a Deus. Ainda voltando ao jejum, sabe, Deus me fez lembrar que, às vezes, né, eu não estava conseguindo me vencer, sabe, algumas coisas na minha vida. Eu começava a fazer pequenos jejuns, sabe? E orações. Eu falava pra Deus: Deus, eu não vou conseguir. Deus, eu não tô conseguindo. Meu Deus, me ajuda, senão eu vou cair. Sabe? Aquilo, por mais que fosse pequeno, a meus olhos, Deus me fez lembrar: você não caiu. Cariel, você venceu. Então, algo pequeno em Deus vai produzir em nós, sabe? Além de um peso eterno de glória, sabe, vai fazer com que a gente vença coisas pequenas e posteriormente coisas grandes. Então, sabe, uma simples oração, um simples Jesus que pra gente é pequeno, pode fazer com que a gente vença pequenos pecados e até grandes pecados. Então é necessário que a gente, né, busque, é necessário que a gente, né, se mortifique, é necessário que a gente, né, aprenda a buscar, sabe, em Deus, né, ajuda, porque Ele vai nos dar o escape,
sabe? Mas é necessário a gente, né, ir até Ele. É necessário que a gente vá até Ele, que a gente peça ajuda para Ele. Então pratique essa disciplina espiritual, o jejum. E também, isso é uma coisa que Deus ministrou também para todas as minhas áreas da minha vida. E é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Não menosprezar as coisas pequenas, porque é do pequeno que saem as grandes coisas, sabe? São em pequenos passos que a gente chega a lugares elevados. Sabe, pra gente chegar em lugares grandes é necessário passar pelos pequenos. Então tipo isso. Não menospreze pequenos começos, pequenos jejuns, pequenas orações, sabe? Não menospreze nada pequeno. E por quê? Coisas pequenas em Deus podem se tornar grandes. Glória a Deus. Olha só, em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, a palavra de Deus vai falar pra gente. Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé, se tiverdes fé, como grão de mostarda, direis àquele monte: transporta-te daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Lucas, capítulo 17, versículo 6. O Senhor lhe respondeu: se tiverdes fé, como a semente de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe? O grão de mostarda era considerado uma semente pequena, né? Só que quando plantado, ela crescia e se tornava, né, uma árvore grande. Sabe? O problema não era a pequena semente. Tipo assim, por mais que a fé fosse pequena, em quem estava sendo depositada aquela fé? Porque, tipo assim, a fé podia ser pequena, considerada como um grão de mostarda, mas em quem essa fé estava sendo depositada era grande. Tipo, então, mesmo que algo pareça insignificante, aquilo pode produzir grandes resultados nas mãos de Deus. Sabe, a nossa fé pode ser pequena, algo pode ser considerado pequeno para nós, mas aquilo pode ser grande, se tornar grande nas mãos de Deus. Sabe, então, tipo assim, tudo isso enfoca assim, o problema não é algo ser pequeno, sabe? É, tipo assim, se aquilo está na mão de Deus, sabe? Ou não está. Se algo pequeno estiver em Deus, estiver nas mãos de Deus, isso pode se tornar extraordinariamente grande. Mas se não estiver em Deus, vai ser sempre pequeno. Mas em Deus, aquilo que é pequeno e insignificante pode produzir grandes resultados. Ou seja, mesmo uma fé pequena pode produzir grandes resultados quando é depositada em um Deus grande, no nosso Deus grande, sabe? O problema não é nossa fé pequena, entendeu? Em Deus não é problema se a fé é pequena, se algo é pequeno, sabe? Se algo parece insignificante. Se aquilo estiver na mão de Deus, isso pode se tornar grande e pode ter grandes resultados. Então, é onde você está colocando, entendeu? Entendeu? Então, é nas mãos de Deus. Algo pequeno pode se tornar grande. Glória a Deus. Então, não menospreze algo pequeno. Não menospreze, porque isso pode se tornar grande quando depositado nas mãos de Deus, quando está em Deus. Glória a Deus. Então é isso que Deus vem iniciando no meu coração, sabe? E espero que tenha entendido. Então não menospreze algo pequeno, porque isso pode se tornar grande em Deus. Glória a Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus.